Hoje nós vamos conversar com a nossa nutricionista, ou na verdade, nossa ginecologista. A gente fala tanto de alimentação, né, que fica na mente da gente já a nutricionista, né? Mas hoje quem está com a gente é a ginecologista Nayana Costa. Ela veio hoje a nosso convite para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos, falar um pouquinho mais sobre o ciclo menstrual, sobre os exercícios físicos, a própria menopausa, os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, não é verdade? Muitas pessoas se preocupam com o começo do ano, mas a gente já deve ter aquela preocupação durante o ano inteiro. E por que não em novembro a gente está tocando nesse assunto que se faz necessário, é importante. E aí a gente chama a atenção das mulheres, tanto com menopausa ou aquelas mulheres que estejam com o seu ciclo no dia a dia, sobre os cuidados que elas devem ter e cuidar da saúde, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanusa. Agradeço o convite de estar aqui falando desse tema que eu particularmente adoro, falar de exercício físico, de oscilações hormonais, porque a mulher realmente é muito complexa, né? Sim. Existem as oscilações hormonais que acontecem ao longo da vida reprodutiva, então todo mês que vem aquela menstruação, ao longo desse mês o ciclo ele vai oscilando e isso impacta realmente na atividade física e em toda a vida da mulher, né? E aí vem as oscilações depois da pré-menopausa, da menopausa, que aí é outra fase, com outros cuidados e por isso precisa de muito esclarecimento e um bom acompanhamento para a mulher conseguir passar por todas essas fases da melhor forma. Olha, você falou sobre exercícios físicos, nesses ciclos que a gente tem da vida até chegar na menopausa. E é muito importante a gente ter uma ginecologista que se preocupe, que tenha esse olhar mais aprofundado sobre as mulheres, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que acreditam que naquele ciclo menstrual elas estão adoecidas. E na verdade é o momento que elas devem mais se cuidar. E aí a gente chama atenção para esses momentos. Na verdade, assim, qual seria o papel, né? O ciclo menstrual, qual o papel que ele tem relacionado aos exercícios físicos e os cuidados, de uma certa forma, que a gente tem que ter, mas também não ficar acomodada, muitas vezes, e guardando problemas dentro de casa, porque os exercícios e o ciclo menstrual, eles caminham juntos? Eles caminham juntos e o exercício é fundamental para a mulher, em todas as fases, né? Mas realmente, durante o ciclo menstrual, existem algumas oscilações. Sim. Por exemplo, durante a menstruação, eu tenho oscilações em que fazem a mulher se sentir mais fraca, mais indisposta, com dor, né? Um pouco de irritabilidade, o sono muda. Então, não é que ela precise parar de treinar, mas ela tem que respeitar o corpo dela. Então, talvez preferir um treino mais leve, com menos esforço, mas pensando também em se hidratar bastante, se alimentar bem, porque tem aquela paciente que às vezes tem muito sangramento, então a gente vive nesse clima extremamente quente, né? Junto com o sangramento pode ter uma desidratação, reposições nutricionais como de ferro quando necessário, então é fundamental ela se conhecer e ter um bom acompanhamento para fazer os ajustes necessários. Já na fase depois da menstruação, as alterações hormonais que acontecem já me levam a ter uma performance melhor, chegando até o 14º ao 16º do dia, que é onde eu tenho o pico da performance, né? Então, nessa fase você pode fazer treinos mais intensos, se você corre aquela corrida que vai fluir melhor, que você vai conseguir baixar seu tempo, ou ter treino maior de força. Então, essa fase é muito boa para isso. E depois dessa fase, se aproximando da menstruação novamente, eu tenho também outras alterações e aí já começa de novo a sentir aquela fraqueza, um pouco de indisposição, até chegar à menstruação novamente. Então, o mais importante é a mulher se conhecer. E isso varia muito de mulher, Vanusa, de mulher para mulher. Então, nem toda mulher responde dessa forma, isso é de forma geral. Mas tem paciente que passa por essas fases e não sente absolutamente nada de diferente. Então, vai depender de cada uma e é importante o acompanhamento junto com o personal para definir, entender o corpo dela e junto com a ginecologista e definir o melhor treino para cada fase. Muito bom você falar sobre tudo isso e passar todas essas informações. Você falou sobre uma fase antes que essa menstruação venha. Por exemplo, geralmente as pessoas não costumam falar tanto dos dias antes. Tem algumas mulheres que elas se conhecem tão bem que elas imaginam o seguinte: 15 dias antes eu já começo a mudar meu comportamento, já começo a ter um pouquinho de paciência, já percebo que algo está acontecendo. É aquele corpo sendo trabalhado para aquele momento, para receber esses dias que ela vai estar menstruada. Eu queria muito que você falasse sobre a questão dos exercícios nessa fase anterior à menstruação.
Muitas vezes é interessante você praticar muitos exercícios antes, durante esse ciclo menstrual, durante esse momento menstrual, né? Os 7 dias, digamos, tem mulheres que menstruam até mais de 7 dias e a gente sabe que as mulheres devem buscar e procurar entender melhor como é que está essa menstruação, mas tem algo que me chama a atenção. Muitas param de fazer todo tipo de exercício nesses dias. Necessariamente você... É mito ou é verdade que a história do peso vai influenciar, que as mulheres devem se resguardar mais quando elas estão menstruadas? E se antes os exercícios, de uma certa forma, vão cuidar de você durante esses dias que você vai estar menstruada? O exercício é fundamental em todas as fases, né? Então, a fase que vem antes, as oscilações hormonais deixam a mulher se sentindo um pouco mais inchada, né? Ela se sente toda mais inchada, um pouco mais fraca, digamos assim, tem aquela irritabilidade, oscilação de humor, mas isso não faz com que você precise parar de fazer exercício. Pelo contrário, o exercício é fundamental para ajudar essa fase. E na menstruação, de forma geral, também não é para parar. Como eu disse, é respeitar o corpo, treinos mais leves. E se você realmente tem uma indisposição tão grande que é necessário parar, aí você tem que procurar uma ajuda especializada, porque realmente isso atrapalha, não procuram, e atrapalha a vida da mulher. Por exemplo, a dor em excesso não é normal. Então, muita gente passa a vida toda sentindo dor muito forte no período menstrual e acha que é assim mesmo. Mas não, deve sim procurar uma ajuda especializada para ver o melhor tratamento, para que ela não precise parar durante nenhum período, né? Porque a atividade física é fundamental para tudo. No caso do descanso, ela pode ter 1 dia, 2 dias de descanso naquele momento? Claro, o descanso ela tem que respeitar o corpo dela. Então vai ter um momento que o corpo vai dizer assim, não, eu preciso de 1 dia ou 2 dias e ela tem que respeitar de fato. O que não pode é ser uma rotina, ela parar os 7 dias da menstruação, por exemplo. Então tem alguma coisa errada. Se ela precisa parar, a gente sempre pergunta em consulta, né, se naquele período está incapacitando de fazer outras atividades, como ir trabalhar. Muitas param de trabalhar, muitas não conseguem fazer atividade física, não conseguem ir para a escola, as mais novas. E aí é um sinal de alerta que deve ser realmente levado em consideração para ela procurar o especialista. Vamos falar dos contraceptivos e vamos falar dos hormônios na vida das mulheres, principalmente as mulheres com menopausa. É sempre um susto quando a gente começa a falar sobre esses assuntos. Algumas mulheres têm problemas com contraceptivos, né? Outras têm muito medo dos hormônios. Vamos falar dessa fase da menopausa? Pronto, tá. Os contraceptivos, começando antes da menopausa, nessa fase, eles também mudam um pouco o ciclo da mulher. Então, eles impedem essa oscilação que ocorre durante a maioria, né? Essa oscilação que ocorre durante o ciclo, mas de certa forma ele diminui um pouquinho ali a força, que reduz alguns hormônios que fazem isso. Então, sempre tem que pesar o risco-benefício e ver o anticoncepcional melhor para cada paciente. Já na menopausa, existe aquela queda completa dos hormônios, né? De alguns hormônios, e isso é o ápice da indisposição, é o ápice da fraqueza, não ganha massa magra, não consegue perder peso. Então, isso tudo o pico acontece na menopausa. Isso começa a acontecer depois dos 40 anos, alterações hormonais, tanto de queda hormonal como uma oscilação diferente. É como se aquela oscilação que acontece todo mês, ela vire uma montanha russa na fase da pré-menopausa, da perimenopausa. E isso traz tantos sintomas para essa mulher. E a melhor forma de tratar a menopausa é começar a tratar antes dela, porque a menopausa é a parada da menstruação, é a data da última menstruação. E antes dela, que é a perimenopausa, a mulher já começa a apresentar uma série de sintomas que muitas vezes não sabe que é dessa fase, que é dessas alterações. E é muito interessante, Vanusa, porque hoje a gente vê cada vez mais, os estudos mostram, que a gente tem que tratar essa fase antes. Inclusive sem necessariamente ter alterações dos exames hormonais. Então, muitas pacientes vão, ainda com menstruação, no médico, os exames hormonais ali naquela data estão normais e ficam sem tratamento, sentindo inúmeros sintomas. E, na verdade, a gente tem que tratar. A clínica, ela é soberana. Então, se a paciente sente muitos sintomas nessa fase, mesmo com seus exames normais e tendo menstruações ainda, ela deve ser tratada. E, por isso, um bom especialista. Nossa, quando você fala dos exercícios e dos próprios hormônios, o que a gente percebe? Muitas mulheres estão preocupadas só com os hormônios, mas tomar remédios também.
mas não pensam em fazer exercício. E nesse momento há um casamento, né? É fundamental. É fundamental a atividade física e eu sempre falo, faz parte da minha rotina, falar dos 5 pilares da saúde dessa mulher. Vamos apresentar. E o primeiro é o exercício físico. Eu não tenho como, a paciente não pode imaginar que vai começar uma reposição hormonal ou vai fazer uma suplementação e vai ser um milagre na vida dela que vai mudar tudo. Então, além da reposição, eu preciso da atividade física e nessa fase é principalmente a musculação. A musculação é que constrói a massa magra, o músculo, que fortalece meus ossos e vai me dar uma longevidade saudável com autonomia. Então, mais do que estética, porque, claro, quem não quer ficar bonita é proteção muscular e óssea também. E aí vem a alimentação também, que é fundamental, não ter tanta restrição, comer os alimentos corretos, nas quantidades corretas, principalmente o aporte de proteína também. Gerenciamento de sono é fundamental, o sono vem cada vez sendo mais importante na vida da mulher, ela precisa dormir bem. Gerenciamento de estresse, que eu acho que é um dos mais difíceis, mas que a gente precisa realmente também procurar formas de gerenciar esse estresse dentro da sua rotina. E as reposições nutricionais e hormonais. Então, entenda que a reposição é um dos 5 pilares, mas eu preciso ter um equilíbrio desses 5 pilares para a mulher ter realmente uma longevidade saudável e qualidade de vida hoje. Quando você fala do quanto a mulher tem que realmente se cuidar com a alimentação, se cuidar com os exercícios físicos, ter aquela preocupação realmente de saber quais são os contraceptivos, de uma certa forma que possam aumentar ainda mais os hormônios ou não. Hoje a gente tem vários no mercado, né? Então, para cada mulher, eles têm trabalhado, têm feito pesquisas para que possam chegar mais e mais perto da qualidade de saúde da mulher. A gente tem percebido isso. Agora, o que você falou é muito interessante, porque muitas vezes a indisposição vem primeiro. E é nesse momento que as mulheres têm que realmente estarem unidas para uma ajudar a outra. Porque disposição, às vezes, essa mulher não vai encontrar. Mas através dos exercícios e de tudo que está sendo passado ali para ela, é que vai vir a motivação. Muitas vezes você não tem motivação naquele momento, mas você tem que ter um incentivo para que daí, então, esse cuidado venha acontecer no corpo dessa mulher. E isso realmente tem que ser muito trabalhado. É verdade, Vanusa. Por isso que hoje eu falo muito, inclusive em rede social. A gente faz também reuniões com as pacientes, com outras parceiras, para a gente levar essa informação para a paciente entender que ela não precisa passar por essa fase com sofrimento. O tanto que as nossas avós, que as mulheres passadas da nossa família sofreram porque não tinham informação e nem tinham tratamento adequado. Hoje a gente tem tratamento adequado, a gente tem informação, tem conhecimento. Então as mulheres precisam receber essa informação para se cuidar da melhor forma. Então isso é fundamental. E estar aqui no seu programa falando sobre isso é mais um passo importante para essas mulheres, para que todas entendam a importância disso. Então, primeiro, ela tem que se cuidar. E quando você fala desses cuidados, eu fico muito encantada, principalmente de ver uma médica que ela quer que você se cuide, ela quer que você, se for necessário, faça a sua reposição hormonal, claro, que você use seus contraceptivos, que você realmente se cuide, do seu ciclo menstrual, cuide da sua menopausa, mas principalmente é o que ela está falando, são as informações que ela leva nas redes sociais, é por isso que você está aqui, porque a gente faz questão de pesquisar e buscar profissionais à tua altura, para que a gente possa informar quem está em casa. Por quê? Porque a gente sabe que só o remédio não vai trazer o tratamento ideal, você precisa de um todo. E muitas vezes isso acontece, tem gente que acha, não, só tomando, só tendo ali o meu cuidado todo especial com tudo que está sendo passado é o suficiente, e não é. E aí você mostra esse outro lado que trabalha em conjunto para essa mulher se sentir mais saudável. E a gente percebe que as mulheres jovens com menopausa e que muitas vezes não conseguem entender o que está acontecendo com o corpo delas, o que está acontecendo com a mente delas, a própria autoestima, porque às vezes falta realmente essa coragem e aí você vem com essas informações que são importantes. O que as mulheres, quando chegam no seu consultório, mais reclamam quando o assunto é menopausa, doutora? Vanusa, a maioria das pacientes que chegam para mim, elas têm uma frase bem clássica. Doutora, eu não me reconheço mais. Nossa. Então, eu ando irritada o tempo todo, tenho essa oscilação de humor, eu ando ansiosa que eu não era, eu estou estressada com meu marido, com meus filhos, tenho a libido que já não vai mais para lugar nenhum, que é uma coisa muito importante, está interferindo no meu trabalho, na minha rotina familiar. Então, assim, é muito impactante quando
quando elas falam isso, eu não me reconheço mais. E aí começam de pequenos sintomas antes da parada dessa menstruação que elas não sabem que é dessa fase. E aí ficam sem tratamento. E quando a gente inicia o tratamento adequado, com todas essas orientações, que é um tratamento também vendo a paciente por completo, e aí quando eu recebo de volta, ela diz assim, doutora, hoje eu me sinto na minha melhor fase. Então você pode ter a sua melhor fase mesmo na menopausa, porque é uma mulher mais experiente, né, Vanusa? Então é a mulher que está ali, às vezes, hoje ela está no pico da vida profissional, está no auge da sua vida profissional e de repente ela vê como se andasse por água abaixo ali tudo que ela construiu e acha que vai acabar. Mas não precisa ser assim. Então, quando a gente faz um bom acompanhamento, além da experiência, eu devolvo essa reposição hormonal, essa nutrição, todas essas orientações, e muitas delas chegam para mim falando que realmente hoje se sentem na sua melhor fase, mesmo estando na menopausa ou perimenopausa. E isso é o mais gratificante para mim. Muito bom, e a gente fica feliz de uma mulher super jovem, tá preocupada com as nossas mulheres, não só na menopausa, no ciclo inteiro. Então, assim, é interessante que as mães levem suas filhas também para as consultas, para as primeiras consultas. A gente conhece em pleno século XXI a quantidade de jovens com 22, 23, 25 anos que nunca foram num ginecologista. É verdade. A gente custa acreditar que isso acontece, né, doutora? É verdade. E hoje a gente entende a ginecologia, eu sou da linha da ginecologia, que é a ginecologia integrativa. Que a ginecologia não é mais uma especialidade que avalia só ali o sistema reprodutor da mulher. Eu, na minha consulta, eu pergunto como é que está o sono, como é que está fazendo atividade física, como é que está o relacionamento, trabalha de quê. Então, tudo isso é importante na minha consulta para eu ver aquela mulher por completo. E aí a gente faz um acompanhamento multidisciplinar. É claro que eu não faço tudo sozinha, eu preciso de uma equipe, eu preciso de um nutricionista, enfim, de todos os médicos e outros profissionais que são necessários para o acompanhamento dessa mulher de forma completa. Então, muitas vezes a mulher foi na rotina anual fazer o exame de prevenção e o exame de mama. E tá bom por isso mesmo, né? Mas não é só isso. Mas por dentro ela não tá bem. Não é só isso, a mulher não é só isso. Então esse acompanhamento integral da mulher é fundamental e é o que a gente preza hoje nas nossas consultas. Olha, doutora, eu fico muito feliz porque de verdade a gente já teve médicos e médicas, né, que tiveram esse comportamento, mas já não estão mais nem na ativa. Então quando a gente vê uma médica jovem com essa preocupação, com esse lado mais humano, de perceber que quem está do outro lado é um ser humano que precisa ser ouvido, que precisa falar das suas dores e necessariamente não precisa ser só com um psicólogo. De repente o problema dela está ali tão fácil de ser resolvido com uma ginecologista. Com certeza. E um dos sintomas também muito comuns nessa fase é a ansiedade e até depressão. Então, às vezes, ela entra na perimenopausa ali com ansiedade ou chegando à depressão, vai no psiquiatra, que inicia antidepressivo, que reduz ainda mais a libido, que deprime o humor dela muitas vezes. Então, assim, vira uma bola de neve que, na verdade, ela não sabe que o início é lá nas alterações hormonais. E aí, quando a gente ajusta a parte hormonal dela, ela começa a entrar em equilíbrio de novo e muitas vezes tira até as medicações que ela estava usando. Mas é um acompanhamento também multiprofissional, né? Multidisciplinar. Eu preciso estar em contato com um psiquiatra, por exemplo, em alguns casos, mas é fundamental. Muito bom. Olhando para essa imagem que a gente tem aqui de exercícios físicos e a gente querendo que a mulher chegue nesse final de ano bem, eu queria que você deixasse uma mensagem já para as mulheres que estão assistindo o nosso programa, para aquela mulher que muitas vezes não sabe o que está acontecendo com ela, mas que uma consulta com a nossa ginecologista pode fazer a diferença. A mensagem que eu queria deixar é que cuidar de você mesmo não é egoísmo, é uma necessidade. Então você precisa entender que, em primeiro lugar, você tem que se cuidar para você conseguir ajudar todos que estão ao seu redor. O seu marido, o seu filho, cuidar do seu trabalho. Então cuide-se, faça sua atividade física, se alimente bem, procure um bom profissional para lhe acompanhar, que eu tenho certeza que você vai ter a qualidade de vida e uma longevidade saudável. Obrigada, doutora. Quem quiser entrar em contato com a doutora, seguir nas redes sociais. É doutora.Nayana Costa, acho que tu pode até deixar, né, no link. E tem muito conteúdo lá sobre menopausa, sobre muita coisa de saúde, da minha rotina, que eu tenho essa rotina. Então, se a gente não faz, não pode falar. Verdade. Né? Então, a gente tem que dar o exemplo. Já gostei exemplo. muito, doutora, já tô fã. Obrigada de verdade, eu tá? Que agradeço. Continua